Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que explicais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Teria 3 temas hoje, é muito extenso. A morte, como ela entrou no mundo, e como sempre, se a gente fala de crer, e como quando você está doente, você vai no médico, não sabe nada, aí o que você faz? O que faz? Procura outro médico. Não é? Assim, né? É assim mesmo, não é? É que na fé que a gente complica as coisas, porque na vida ela é muito simples. E como a fé faz parte da vida, ela também tem que se tornar simples, porque senão não chega a lugar nenhum. Então existe uma revelação dos homens, ou mais do que revelação, é busca da humanidade. Como existe a busca da humanidade para explicar a criação do mundo. A ciência se esforça, explosão, buracos negros que vai se destruindo, tudo entra no buraco, depois o mundo vai acabar nesse buraco, etc. E a figura do inferno, a condenação aí já é um nível um pouquinho mais alto, o nível da consciência, com sentimento de culpa, que até os animais têm sentimento de culpa. Quando eles aprontam, já fica se esgueirando, já não vem muito perto de você, não é? É assim ou não é assim? É tão simples, não é? É tão simples a vida, tão simples o conhecimento das coisas. Não precisa estudar teologia, filosofia, não precisa nada disso. É só observar a natureza. E depois a morte, etc. E do outro lado, nós temos as escrituras. Quer dizer, tem muitos deuses, tem muitas filosofias. Por exemplo, para explicar o mal do mundo, o que se faz? O Espiritismo. Que não é possível, a gente fala, as crianças são inocentes. Não é verdade que as crianças são inocentes. Na minha terra se fala assim, que da terra onde nasci, porque agora a minha terra é aqui, mas que não é a rã que não morde, é porque ela não tem dentes. Não são as crianças que são inocentes e que não têm força de praticar o mal.
Porque o mal já está dentro de nós desde o nascimento. E pior ainda, eu falei do nascimento. Se nós olharmos a Sagrada Escritura, o que é aqui, pensa que eu falei Vitória, de jeito nenhum. Eu não sou biólogo, eu não sou ginecólogo, eu não fiz nada de todos esses cursos. Mas gosto de examinar e analisar a vida. E Davi, quando aprontou bem feio, ele nem se deu conta. Vocês lembram a história de Davi, não é? Ele se apaixonou pela mulher do general dele e mandou raptar a mulher, levar para ele. E depois mandou matar até o general para dizer que o filho não era dele, que era... Entendeu? Então, o profeta foi lá e falou para ele: meu filho, contou uma história, que uma pessoa tinha 100 ovelhas, e outro pobrezinho tinha só uma ovelha. Era ele que tinha um monte de concubinas, Davi. Tinha 100 ovelhas, outro tinha uma ovelha só. Aquele que tinha 100 ovelhas mandou raptar a ovelha, matar ele. O que Davi achava que deveria fazer como rei? Praticar a justiça. Ainda bem naquela época não tinha o Supremo. Que faz as leis do jeito que eles querem. Entendeu? É aí que observa as leis do jeito que eles querem. As leis já estão escritas. Entende? É aí que acontece. Falou, eu mando castigar a pessoa que... Pois é, esse de 100 ovelhas é você, que mandou raptar a mulher do seu general. Você tem um monte de mulheres por aí. Aí jejuou, fez penitência, e o famoso Salmo 50. Tende misericórdia de mim, que eu sou pecador, porque desde o ventre materno eu fui concebido no pecado. Então a humanidade é esta. Os males que a gente vê no mundo, e que, repito várias vezes, já falei, a gente tende de combater os efeitos do mal, mas não o mal que produz os efeitos. Dá para entender isto? Por exemplo, a causa da droga. Se tenta de combater os traficantes, mas não a causa que faz procurar a droga, que é o vazio dentro da pessoa humana. Vocês ouvem falar na televisão? Nada. Só vocês ouvem o quê? Luta ao tráfico de droga. Nunca luta aos motivos que faz a pessoa procurar a droga. Repito, não são os traficantes que criam os drogados. Desafio qualquer um que queira. Como não é o médico que cria os doentes. A doença existe. Médicos safados podem aproveitar da doença para extorquir dinheiro. Aí isso é outra maldade. Mas eles não criaram a doença. Os traficantes não criaram a dependência química da droga. Seja bem claro isso. Mas como sempre, a humanidade não sabe, não quer, ou não quer enxergar a profundidade da coisa. Aí o mal está no mundo. Aonde que está o mal? Como por um homem o pecado entrou no mundo. Essa é a revelação de Deus. Quer acreditar, não quer acreditar, que seja uma imagem, um homem, ou como entrou o pecado, não sabemos. Também não sabemos como é que entrou a doença. Entendeu? Mas o fato é que ela está. Assim por outro homem, a graça entrou no mundo. Então, por que isto? Porque o feliz culpa, fala São Paulo, que nos trouxe tão grande Redentor. É como se você tivesse uma doença que leva quase à morte, depois você sai daquela doença e você até rejuvenesce. Depois, feliz aquela doença que te fez rejuvenescer, não é?
E assim é com Deus. Aí que entra a obra de Deus, que não é a obra dos homens. Que por uma vida mortal, por uma vida limitada, vamos dizer, nem mortal, limitada porque não teria a morte, que seria a nossa vida simplesmente natural, com todas as qualidades humanas que são maravilhosas, como é maravilhosa toda a natureza criada por Deus, como também a vida humana, ela é maravilhosa. Nesta vida entrou uma vida divina, então não chama nem mortal nem imortal, mas numa vida simplesmente humana se transformou numa vida divina, que ser o próprio Deus veio participar da história humana. Por quê? Ele se fez homem. Ele se juntou. Nós não meditamos muito, não sei se vocês meditam profundamente. Quando ele se fez carne no ventre de Maria, foi Deus, com toda a sua potencialidade. Digo, só olhar o universo criado para imaginar a potencialidade, com toda a sabedoria de Deus, porque para compreendermos, gente, o que eu falo de sabedoria é isto. Olha as estrelas, olha o universo. Que harmonia tem no universo? Vamos comparar toda a ciência humana. Quanto tempo vamos levar para colocar um satélite no céu? Um satélite. Ou 10, ou 20. Que comparação tem entre a harmonia do universo e todo o esforço da ciência humana, com centenas de homens e de computadores, etc., para colocar um satélite? É infinito. No satélite está a humanidade. No universo está Deus. Então, quando este Deus se junta à natureza humana, no ventre de Maria, não é simplesmente um espetáculo que a gente observa porque nasce a criança no Natal, tudo bem, entendeu? É toda esta potência. Deus se junta à natureza humana com toda esta sua potencialidade, com toda a sua capacidade de amar. Porque eu sempre me pergunto o que é amar. Não encontrei especificação. Eu não encontro resposta para esta palavra, amar. Além do mais que foi tão prostituída esta palavra que já não tem mais sentido, não é? Entende? Agora, a palavra vida, ela me fala alguma coisa. Que onde existe a vida, ela produz. Se existe a vida numa planta, ela te produz frutos. Se existe vida nos animais, eles se reproduzem, produz mais uma vida. Se existe vida nas pessoas, elas criam, elas trabalham, elas fazem. Então a capacidade de amar, o que é? É de gerar. Onde há morte, se gera vida. E as pessoas que amam, que têm esta vida, eu não falo que amam, porque, repito, não chega a lugar nenhum, vou ser sincero, quando eu falo esta palavra. Onde entram estas pessoas, tipo, por exemplo, você se lembra dos cruzados? Ouviram falar das cruzadas, não? Que fizeram para reconquistar os lugares santos da Palestina, da Judeia, Jerusalém, onde Cristo tinha vivido, etc. Fizeram umas cruzadas enormes lá, mataram, guerra. Junto com essas cruzadas foi um homem, Francisco de Assis. E ele percebeu que não era bem com as armas, com os navios,
que eles iriam reconquistar os lugares. E ele foi. Na simplicidade dele, na santidade dele, ele conseguiu conversar com o chefe dos muçulmanos lá. Em Assis, onde eu estudei, ainda tem os objetos que o sultão lá deu para ele como presente. Ele foi, como homem, de vida, porque era um santo. Os outros, em nome, veja bem, em nome de uma fé, foram lá matar, para reconstruir o quê? Reconquistar um lugar. Sendo que aquele lugar já não tinha mais sentido. Como não tem sentido. É uma lembrança histórica. Eu sei, não quero ofender ninguém. Tem gente que vai à Terra Santa, gosta, porque relembra, mas porque não está acostumado a meditar na igreja, no Evangelho, com a sua mente, as realidades de Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo falou à samaritana. Vocês lembram bem quando encontrou com a samaritana? E a samaritana perguntou para ele: onde precisa adorar a Deus? É em Jerusalém, que existia o templo feito por Salomão, famosíssimo, ou no Monte Garizim, que eram os samaritanos que tinham se separado dos judeus. Então procuravam Deus, tinham construído outro santuário, que é Samaria, um pedaço lá da Judeia. E Jesus falou: olha, a salvação vem dos judeus, porque ele é judeu, Jesus Cristo era judeu. Mas, de agora em diante, vocês não vão adorar Deus mais, nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim. Aí, quando Francisco voltou de Jerusalém, voltou de lá, ele percebeu que não precisava ir até a Terra Santa para encontrar Deus. Tanto que o lugar onde ele encontrou Deus foi lá no Monte Alverne, quando sozinho, abandonado, doente, que São Francisco praticamente morreu fora da própria ordem. Depois foi a história continua mesmo, entendeu? Ele morreu fora da própria ordem porque, quer dizer, não é que expulsaram ele. Delicadamente lhe oferecido aquele lugar para ele rezar, o Monte Alverne, e ele se retirou com os primeiros companheiros da ordem, enquanto a ordem tinha se organizado, sistematizado. O que é importante para a humanidade é sistematizar as coisas. Não é a busca daquilo que é verdadeiro. O importante é aquilo que é sistematizado. Entrou no sistema, você está em Deus. E se o sistema for errado, não, aí você não está em Deus. Aqui entra exatamente o valor pessoal da própria consciência e da própria experiência humana. Isto que nos dá a liberdade, porque nós não dependemos dos outros, não tenhais medo. O segundo tema de hoje não tenhais medo. Vocês já meditaram profundamente isso? Não, com certeza não. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. É pouca coisa. A gente não medita em profundidade. Primeira vez que eu meditei em profundidade, eu falei: espera aí. Me mataram, não devo ter medo depois. Aí,
Sobra alguma coisa? Mas tenhais medo daqueles que podem mandar a alma e o corpo para o inferno. Inferno é uma palavra. Nós não sabemos bem o que é. Só a experiência da vida que pode esclarecer o que é o inferno. Entendeu? Então, não tenhais medo, nem daqueles que matam o corpo. Mas não é somente isso. É a valorização do ser humano. Já outras vezes temos falado assim, quantos livros existem hoje de autoajuda ou de, como que se chama? Felipe, me ajude, como é que são? Programação linguística. Não, para o homem sim. Sugestionável. Não sugestionável. Para o homem tem os termos mais ou menos autopromoção, autoajuda, autoestima, todas estas coisas. E a gente tem que ler. É mesmo. Empreendedorismo, depois. Todo ser humano é empreendedor, meu filho. Todo ser humano olha as crianças. É só olhar as crianças, gente. Você tem experiência de escola, não é? Nós, aqui na cabeça estamos perdidos. Nós não sabemos olhar mais nem a natureza humana. Quanto mais vamos poder contemplar a Deus. Esquecemos de olhar a natureza humana. E, no entanto, Jesus, olha, quando Jesus que fala, ele é um homem, não é? Mas se eu mudo, aí não é um homem, é Deus que fala. Porque aquele homem era Deus. Então é o próprio Deus que me fala quem sou eu. Vós valeis mais do que as aves do céu. Mais exaltação do ser humano que esta. Olhai os lírios do campo, elas, a erva do campo, tudo. Deus cuida dela. E hoje esta existe, amanhã vai ser acabado. Quanto mais Deus vai cuidar de você. Por que não funciona? Por quê? Você sabe me dizer? Porque não existe o abandono total em Deus. Se a gente tivesse este abandono total em Deus, Ele conduziria a nossa vida. Mas nós usamos Deus para realizar os nossos projetos. Aí que está o erro. Nós somos pessoas religiosas, falsamente religiosos, interesseiros em nossos projetos, nas nossas ideias, e não nas ideias de Deus. Porque existe muitas vezes briga, contraste entre adolescentes e os pais. Por quê? Porque o adolescente começa a crescer, tem os seus próprios interesses e quer que os pais acompanhem os seus interesses. Você tem filho, você sabe. Eu não é. E aí se os pais não acompanham. Não é? Estou falando de pais que gostam e dão a vida pelos filhos. Estou falando de pais que, porque estamos no campo humano, pode ter falha na parte dos pais, entendeu? E quando os pais querem o bem dos filhos, estão percebendo que aquilo está errado. E que eu não gostaria que os filhos fizessem aquilo, não é?
E assim somos nós com Deus. Ele cuida de nós mais do que os pássaros do céu, porque, como disse antes, feliz culpa que nos trouxe tão grande Redentor. Porque Ele veio para realizar a nossa existência nele, em Cristo. E o anúncio aos primeiros cristãos era muito claro. Ele tinha os deuses criados por eles, como sempre se cria um monte de deuses. Todos os nossos sonhos são todos os nossos deuses, que nos levam para realizar aquilo. E como falei antes, que o problema é a vida. O que era? São Paulo fala. Duas coisas que depois é a mesma. Com a encarnação de Deus, Deus que se faz homem, Ele entrou na história da humanidade. Tá? Então, como Ele entrou na história da humanidade, que aqui é a tradição que deixou nas nossas igrejas ser o batismo, o novo nascimento em Cristo, não é? Bom, eu vos anuncio um grande mistério escondido nos séculos. Em cada pessoa humana, como em cada ventre de mulher que fala, estou grávida. É uma vida nova que antes não existia. Quem de vocês teve filhos sabe, não é? Então não é nada de complicado. Antes não existia aquela vida. Então é uma vida. Esta vida vai desenvolver, lógico, mas já é uma vida. Da não existência passa a existência. Eu anuncio um grande mistério escondido nos séculos. Ok. Cristo em vós. A esperança da glória. Então esta vida divina já existe em cada um de nós. E Ele será o nosso futuro. Então, quando se fala que a gente cantou e abre o paraíso para nós, não precisa escancarar as portas para nós, para entrar no paraíso. Porque o próprio paraíso é Deus, não é um lugar, é Deus, a essência da vida, a fonte da vida. E Deus, sendo homem, se fez em Cristo. Ele participou, cada um de nós, esta vida. Nós já fomos gerados em Deus. E a esperança da glória. Que a gente, quando fala as três características do cristão, as três virtudes: fé, esperança e caridade. A esperança não sabe o que é. Não sabe, eu acho. Me desculpe, eu vou falar e vocês vão ver se eu estou certo ou errado. E tomara que aconteça, não é? E tomara, é assim ou não é? É como se você tem um filho e começa a pensar e falar, tomara que desenvolve, que cresce, que nasce, não é? Não é? A vida vai continuar por próprio ritmo. Então a esperança é o futuro. Aquilo que não se espera. A criança foi gerada no ventre materno para ela desenvolver e nascer. Nós somos gerados em Cristo para desenvolver nele, que é a verdadeira vida. Até o ponto que São Paulo, que teve a grande experiência de Cristo, falar: para mim, viver é Cristo.
Em Cristo existe o homem novo. Não existe. Se fala tanto de gênero, muito moderno, não é? Finalmente, em Cristo, acabou toda essa problemática do gênero. Não existe. Em Cristo não existe mais nem homem, nem mulheres. E aqui nas igrejas, tudo faz questão, irmãos e irmãs. Tá bom. Ok. Nem escravos, nem livres. E para vocês compreenderem como isto nos lança numa fé, numa visão de vida totalmente diferente, superior. Ontem mesmo estava assistindo o programa da Cultura. Ontem, antes de ontem, eu comentava, diz que é industrial, tudo bem, tem os comentaristas, e dizia, essas desigualdades no mundo, somente nós vamos ter a igualdade embaixo da terra. Mas todo mundo fala isso. Porque os ritmos da natureza humana vai tudo embaixo da terra, onde todos seremos iguais. Homens e mulheres seremos iguais. Pobres e ricos seremos iguais. Brancos e pretos seremos iguais. Vocês estão compreendendo o que quer dizer uma visão humana e uma visão divina de evangelho? Gente, é totalmente diferente. Em Cristo não haverá mais nem homens nem mulheres. Em Cristo, vida plena. Nem homens nem mulheres, nem pobres nem ricos. Nem escravos, nem livres, que era pior do que a situação aqui, ser pobres e ricos. Nem escravos, nem livres, mas todos seremos em Cristo, onde se realizará toda a nossa existência. É isso que quer dizer, gente. Eu estou vivendo como ser humano, vocês vivem como ser humano, aí que tem que dar um futuro. Assim mesmo. Então veja que o Evangelho não é brincadeira. Onde precisa refletir e dizer, mas é verdade isto? É mentira isto? Religiosidade não é coisa para fracos, não. Religiosidade é para quem procura a verdade da vida. Religiosidade não é quebra-galho. Religiosidade é encontrar o sentido da própria existência, onde nem a morte pode te atingir, nem as doenças podem te atingir, nem as calúnias podem te atingir, nem as injustiças podem te atingir, gente. Frei, mas isto deve ser um mundo de sonhos, não é real. Tá. O que você está vendo é o mundo do pecado que é real. O que nós estamos assistindo é o mundo do pecado, é o mundo sem Deus. É este mundo que nós queremos para nós, sendo que o problema se resolve onde? Dentro da minha consciência, não na consciência dos outros. E além do mais, como vocês podem ver, é um problema essencialmente pessoal. Isso não pode ser nem dos filhos, nem dos pais, nem do marido, nem da mulher. É estritamente pessoal. Cada um decide por si aquilo que quer. E aí tem os outros temas de hoje que vamos deixar de lado, senão acho que isso já basta um pouquinho, pelo menos para mim, meditar junto com vocês, me alimenta. E este é o que nos revela as Escrituras. Se depois
quisermos procurar outros motivos, outra ciência, outras descobertas, etc., cada um escolhe o que quiser.